Hoje não temos rio, não temos água, terra para plantar, nem floresta. Não somos só índios, somos humanos também. Temos cultura, raça e língua. E queremos oportunidade para viver. Jornalista Adriana Tavares. Será que nossos netos, bisnetos, trisnetos vão poder calar perante as palavras desta Índia que estava lá no Festival de Veneza lançando um filme sobre a cultura indígena do Brasil? A gente sabe que o planeta Terra está envolvido numa bolha de imensas disparidades econômicas e sociais e que demandam alternativas urgentes, né, de melhorias das condições de vida de hoje e das nossas gerações futuras. Mas para isso é preciso que o ser humano reflita sobre os seus atos. É preciso que ele comece a praticar, né, os princípios da sustentabilidade. Meio ambiente hoje é uma realidade ou é um modismo contemporâneo? Não, como eu disse, é uma realidade, né? Nós temos diversas preocupações no mundo todo, aquecimento global, a questão da poluição das águas. Então nós temos muitos assuntos relacionados ao meio ambiente, à ecologia, às queimadas, e que precisam ser assim levadas com muito carinho, serem estudadas, serem levadas a sério, né? Dia 28 passado você lançou um livro na sala Cecília Palmério, aqui em Uberaba, lá na Uniub, Dicionário de Meio Ambiente. De onde surgiu a ideia de se fazer um dicionário de meio ambiente? Eu que sou um dicionarista, né? Deve ser assim que se fala, né? Que adoro um dicionário. Colecionador de dicionário. Colecionador de dicionário. Olha, eu sou apaixonada pela comunicação ambiental, tudo que diz respeito. Tanto que eu comecei com cartilhas educativas falando sobre matas ciliares, mas aí eu senti a necessidade de fazer um trabalho mais voltado, mais complexo, um trabalho voltado não só para criança, mas para adulto também, né? Eu, com a colaboração do professor Renato Muniz de Carvalho, né, que é geógrafo, do Paulo César Franco, que é biólogo. Aliás, são duas figuras figuras respeitadíssimas em Uberaba pelo trabalho. Escrever Greenpeace na testa, né? Com certeza. Você poderia explicar a capa do livro, né? Pois é, essa capa, assim, eu precisava de uma capa que realmente chamasse a atenção, uma capa que fosse forte, né? Então, eu gostei dessa capa e pensei, bom, nós estamos, né, na gota d'água, na verdade, né? Quem já não ouviu a expressão, essa foi a gota d'água? É a gota d'água. Né? Que significa um limite máximo, um estouro, né? Então eu acho que o planeta Terra está assim, ele está no seu limite da capacidade de reposição dos seus recursos naturais. Então eu acho que o planeta Terra está na gota d'água, está no seu limite máximo. Quando você teve a ideia de fazer esse dicionário, que você transformou essa ideia sua, é palpável, está aqui o dicionário, foi lançado e tal. Você teve uma experiência com crianças. Você já tinha cartilhas, que você frequentava a escola, que você dava palestra. Qual que é a receptividade da criança quando se começa a falar no mundinho preservado? Olha, quando eu fiz a cartilha chamava Arrancar os Cílios Dói. Ela falava sobre a preservação das... Arrancar os cílios dói? Arrancar os cílios dói, é o nome da cartilha. Por quê? Porque as matas ciliares, que são aquelas matas de galeria na beira de rio, elas são consideradas como se fossem nossos cílios, porque são elas que protegem os rios, né? Do assoreamento, que alimenta os peixes com os frutos. Então, elas são consideradas os cílios. Então, eu coloquei Arrancar os Cílios Dói. E a cartilha também falava sobre o desperdício de água. Então, depois de eu ter entregue as cartilhas para as crianças, passado alguns dias, eu encontrava, às vezes, algumas crianças na rua, falavam para mim, ô tia, eu fui escovar os dentes e lembrei de você e fechei a torneira na hora. Então, aquilo ali para mim, se de 100 crianças eu conseguisse ouvir de 2, 3 aquilo ali, eu já estava com a missão cumprida. Muito bem. Nós vamos para o intervalo, já voltamos. Nosso mundo é Uberaba, todos os dias.
Jornal de Uberaba, o nosso jornal ao pé da letra. Nós já estamos de volta, nós vamos continuar conversando sobre o dicionário de meio ambiente com a jornalista Adriana Tavares e vou começar a cozinhar, porque afinal esse programa é de culinária, né, Adriana? Com certeza. Nós vamos continuar o nosso bate-papo. Então vamos começar. Deixar a panela esquentando aqui. Lua, luou, vento ventou, rio correu pro mar. Foi beijar as areias de lá. Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu. Vem de lá, tambuzada no breu. O Claude Trogot, um chefe de cozinha que está radicado no Brasil há quase 25 anos, como quase todo chefe francês, são raros os chefes franceses que estão há menos de 20 anos no Brasil. E ele convidou o pai dele, que é um estrelado na Europa, na França, para visitar o Brasil e apresentou o piqui para o Pierre Trogot. E ele comeu aquele piqui, aquele jeitão de francês, e teceu um comentário numa entrevista que o piqui não tinha personalidade. Quase expulsaram o francês do Brasil. Falar que o piqui não tem personalidade foi o fim do mundo. Pois é, e hoje nós exportamos licor de piqui para o Japão. Pro Japão. E também o óleo de piqui tem sido industrializado, né? A amêndoa do piqui. Pois é, então falar em frutos do cerrado é falar em uma riqueza. A biodiversidade do nosso cerrado é um negócio fantástico. Mas vamos voltar para o seu dicionário. Eu quero saber aonde você vai distribuir esse dicionário. Nós não vamos ficar com esse dicionário de São Uberaba, não, né? Não, de jeito nenhum. Só na Currutela vamos... Não. Olha só, quando eu comecei a organizá-lo, eu pensei em outras dimensões, né? Não pensei só em Uberaba. Eu acho que todas as pessoas têm que ter a oportunidade de ter esse trabalho nas mãos, né? Então eu fiz os exemplares, né? Estou doando para algumas escolas públicas, uma outra metade eu estou vendendo para empresas, para profissionais autônomos, para quem quiser adquirir mesmo, né? Quem quiser ter essa linguagem em casa. Eu recebo e-mails todo dia, nossa, eu li, que legal. Pra você ter uma ideia, hoje eu recebi um e-mail, não sei como foi descoberto isso, mas eu recebi um e-mail de uma menina que faz gestão ambiental. Aí ela me perguntando que queria adquirir o dicionário, eu perguntei para ela, né? Respondi para ela, mas onde você mora? Que eu moro, qual a rua da cidade que eu levo para você? Ela falou, não, eu moro no Pará. No Pará. Eu preciso que você me mande esse dicionário aqui no Pará. Aqui que é a globalização, ver, né? A globalização. E para você ver que realmente lá também não tem esse tipo de trabalho. Então, por isso que eu falo, eu vou fazer esse trabalho valer no Brasil inteiro, se Deus quiser. Você já deixou o livro lá na Livraria Nobel, lá no Shopping Uberaba? Na Livraria Nobel. Já está lá o livro? Pode ser já podemos falar então que o livro já está sendo vendido na Livraria Nobel, no shopping. Gostaria que fosse um livro de cabeceira, que não fosse somente na hora da pesquisa, não. Que fosse um livro de cabeceira, você está ali, né, de repente, descansando, na hora de dormir, dá uma pesquisada, dá uma olhada, aprende um pouquinho sobre determinado assunto. Então, esse mês eu estou ainda acabando com esses volumes em Uberaba, porque no próximo mês eu já quero fazer outras cidades. Eu quero fazer a região e quero fazer o Brasil também, por que não? Você gostou da Toca do Saci? Adorei, eu me senti em casa, sabe? Material reciclado, madeira renovável. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, sabe? Quando você me convidou, eu fiquei surpresa. O que você imaginava que você ia encontrar pela frente? O que esse doido vai aprontar comigo? Pois eu imaginava um estúdio normal, né? Sem esse clima, esse ambiente rústico gostoso. Foi uma surpresa muito descontraído, grande. Né? Descontraído, tem que ser assim. Aqui ninguém mais ficará depois do sol. E no final será o que não sei, mas será tudo demais. Nem o bem, nem o mal. Só o brilho calmo dessa luz.
ainda sonho em ser a terra. E lá no fim daquele mar, a minha estrela vai se apagar, como brilhou fogo solto no caos. Adriana, o recheio já está pronto, da moranguinha, fazendo uma releitura do escondidinho. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. O nosso mundo é Uberaba, todos os dias. Jornal de Uberaba, o nosso jornal ao pé da letra. Nós já estamos de volta. O escondidinho está pronto. Vou informar agora na moranguinha, no ramequim quadrado e no ramequim redondo. E vou levar a apreciação da nossa convidada, que é a Adriana Tavares, uma jornalista, que fez um livro maravilhoso, Dicionário de Meio Ambiente. Temos mais coisa para conversar. Enquanto eu vou fazendo aqui, nós vamos trocando, falar sobre o bioma do Cerrado, não é isso? Lógico, a gente está fazendo aí uma comida, né, com piqui, fruto do Cerrado. A gente deve falar sobre o Cerrado, né? O bioma do Cerrado é um dos meus verbetes, né? Eu coloquei vários biomas e o do Cerrado é um dos biomas que eu escolhi. Porque você sabe que hoje o bioma do Cerrado é o segundo maior bioma, né, do Brasil em diversidade. É o segundo, né? Ou o primeiro? Segundo, não, o primeiro é da floresta amazônica, o segundo é o bioma do Cerrado, né? E o bioma do Cerrado, ele é importante não só na questão ambiental, mas também na questão socioeconômica que ele representa hoje no Brasil, né? O bioma do Cerrado, o Cerrado hoje tem uma extensão ele ocupa 20% do território nacional, o que significa aí 200 milhões de hectares por 3 estados brasileiros, né? E além ele começa do mais, em Santa Catarina 3 estados e vai até o Piauí. 3 estados brasileiros. Sem contar que também ele está num divisor de 3 bacias hidrográficas, né? Que é a bacia do Paraná, a do São Francisco e a bacia amazônica, né? Então, ele tem uma característica fundamental, ele é importantíssimo, né? no nosso cenário. E existem várias características do Cerrado. Inclusive, você já viu que a maior parte das plantas do Cerrado, elas são todas retorcidas? São. Os galhos, os troncos, né? E você sabe por quê? Não me aperte. Bom, segundo os especialistas, existem 2 motivos. O primeiro seria a falta de nutrientes secundários, né? Uma segunda alternativa, que seria a alternativa que eles acham que é a mais provável, é o fator das queimadas. Que existem zonas de crescimento, que são chamados meristemas. E quando há queimadas, esses meristemas, eles deixam, né, de existir e entram os meristemas secundários. E esses meristemas, eles acabam levando, né, a planta numa outra direção, acabam crescendo para o outro lado. Então, se ele está crescendo de um jeito, a queimada entra o secundário, ele acaba indo para o outro lado. Então, assim, são termos mais técnicos, mas só por uma curiosidade, né, do que a gente tem, porque a gente sempre vê, né, aquelas plantas todas tortas, né, toda o tronco torto, o galho torto, né, Beto? Nós temos também no Cerrado 40% do nosso rebanho nacional, né, dos nossos 160 milhões de cabeças de gado no Brasil, 40% estão abrigados no Cerrado, né? Então ele tem uma importância não só na área do meio ambiente, pela sua diversidade, mas também na área econômica, né? Com certeza. E é importante a gente aliar isso tudo ao sustentável, né, Beto? A gente procurar, né, desenvolver economicamente no Cerrado, mas também,
né? Tomar cuidado em preservar as espécies, né? Os frutos, né? Através da... Os frutos do cerrado são de uma... Eu costumo dizer, eu sempre volto no piqui, porque piqui para mim é memento. Mas ela é uma fruta mais popular, né? De todos os frutos do cerrado, o piqui é mais popular, né? Mais conhecido. Eu acho um dos frutos mais importantes do nosso cerrado o piqui. Mas os outros não ficam devendo nada não, porque você sempre tem uma utilidade para ele. Aquele doce feito com buriti, você já comeu doce de buriti? Não. O dia que eu for a São Paulo, porque só no Mercadão em São Paulo que você encontra, ele vem numa palha de buriti, como se fosse aquela bananada antiga, goiabada antiga nossa. É coisa de cinema. Em São Paulo você ainda encontra dele. Ei, Adriana, será que eu vou acertar no seu palato aqui? Adriana, me conta uma coisa. Tomara, viu? O que você lembra aqui da sua memória gustativa? De um prato? Eu sempre gostei de coisas muito simples, né? O arroz, o feijão, o frango caipira. O frango caipira que a minha avó faz. Que a sua avó faz? É maravilhoso. Seus avós são vivos, hein? Eu tenho 2 avós. Os meus avós não, mas as minhas avós Isso é uma bênção, 2 avós. Ela faz um prato, né? A dona Irene faz um prato maravilhoso. Ela colocava bastante cheiro verde, aquele frango amarelinho. Esse é o prato que eu tenho na memória, o gostinho do frango caipira que ela fazia. Frango com quiabo e angu de milho verde? Que delícia. Nossa, tem coisa melhor? Não tem. E ela mesma matava o frango, a galinha, né? Ela tinha a galinha dela no quintal, ela não tinha dó nenhuma, a gente ficava, nossa, né? Que dó da galinha. Ela falava, vai pra lá, senão a galinha não morre, né? Ela falou assim, se você ficar com dó, a galinha não morre, né? Você faz isso que a galinha não morre. E ela fazia, limpava a galinha toda e daqui a pouco a galinha estava cheirando lá. Foi uma fase muito gostosa. Não adianta querer comparar que o sabor dela é mais gostoso, a cor, né? Você está sentindo o aroma daqui? Delicioso. Estou me controlando aqui. Está controlando? Tá vendo, Conceição? Estou conseguindo alcançar o palato dela, hein? Vou terminar de montar isso aqui agora. Nossa, o cheiro tá gostoso? Convidativo. Vai ao forno agora. Nós vamos continuar conversando e vamos ficar por conta da sua majestade o fogão a lenha. Conceição, que Deus nos ajude, Conceição. Vou abrir o forno para você. Agora, grande hora, né? Bom, bonito ele está, né? Bonito ele está. Qual o nome desse prato? Vai ser um prato em homenagem ao meio ambiente, ao seu dicionário. Que joia! Escondidinho Adriana Tavares. Né? Conceição, a sorte está lançada. Passe o prato lá, Adriana. Que lindo! Ai, que delícia! Acertamos mais uma vez. Vocês vão conferir a receita do escondidinho em homenagem à jornalista Adriana Tavares, que lançou um livro, Dicionário do Meio Ambiente, que você encontra na Livraria Nobel, lá no Shopping Uberaba. Isso aí. Tá ótimo? Você tem mais uma ideia para contar pra gente? Tenho. Eu
A gente não pode parar com os projetos, né? Claro. Tem outros projetos. Eu quero lançar esse dicionário em braille. Em braille? Em braille. Eu quero dar oportunidade, né, para os deficientes visuais também terem um livro desse, né? Então, acho que a gente também tem que pensar, né, Beto, nos deficientes visuais, né? Acho que todo mundo que fizer um livro, né, paradidático, uma obra de referência, deveria pensar, né, nos Claro. deficientes visuais. Então, eu tenho vontade e vou lançá-lo também em braille. É um dos meus objetivos também. Você tem uma outra ideia Tenho. da exposição. Tenho também. E antes de falar dessa outra ideia, eu queria ler para você só a definição de meio ambiente. Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege vida em todas as suas formas. Então, diante disso, eu gostaria de convidar, né, todos os fotógrafos de Uberaba para a gente poder fazer uma exposição chamada O Meu Ambiente. Porque o meio ambiente não é só o verde que a gente pensa. O meio ambiente é o ambiente onde a gente está, né? Este estúdio, o seu quarto, a sua sala. Então, eu gostaria de fazer uma exposição, o meu ambiente, para a gente retratar como que é nosso ambiente, como que a gente trata o nosso meio ambiente, né? Então, fica aí o convite para todos os fotógrafos, para a gente também realizar esse trabalho que eu acho legal também. Maravilha. Bom, continuamos tentando eleger o melhor pão de queijo de Uberaba, vai até o dia 13. Você tem os sites, mande seus e-mails, mande carta para o Jornal de Uberaba, para o Espaço Buffet, para o fax, mas mandem. Está todo mundo já participando desse concurso do melhor pão de queijo. Adriana, muito obrigado de coração por ter vindo à Toca do Saci, por ter se preocupado com o meio ambiente, porque no primeiro programa nosso foi a mensagem que também nós demos ao nosso telespectador. Muito obrigado de coração. Eu é que agradeço. Estou muito feliz de ter vindo aqui. O prato está delicioso. Muito obrigado. Obrigada a você. Você acompanha amanhã no Jornal de Uberaba a receita na coluna culinária Dose Dupla. A gente vai ficando por aqui. Bom domingo. Lá no Mercado Municipal você encontra todos os produtos que você precisa para elaborar essa receita. Um beijo gastronômico do fundo do coração. Boa semana. És o mais bonito dos planetas.